Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Débora Silveira, especialista de produtos na Thermo Fisher, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a escolha dos métodos da biologia molecular para o seu trabalho, para a sua pesquisa. E para a gente começar, o primeiro ponto e o mais importante é: qual é a sua pergunta? Quando a gente tem uma rotina de laboratório ou um projeto de pesquisa, esse é o ponto de partida. O que nós estamos querendo dentro dessa pergunta? Estamos numa fase de descoberta de novas sequências de genoma, de exoma, transcriptoma, grandes painéis genéticos? Ou a nossa pergunta já tem um foco? A confirmação de sequências já é um pequeno painel genético, um conjunto de alvos específicos? Ou dentro do nosso cenário, a gente já tem o alvo certo, estamos numa etapa de detecção, análise de pontos específicos, testes de presença e ausência, screenings em geral. Então, para cada etapa, para cada pergunta, nós vamos ter metodologias que vão nos atender melhor em questão de custo-benefício. Então, se estamos numa fase de descoberta, quando a gente precisa interrogar, conhecer novas sequências, nós temos a metodologia de sequenciamento de nova geração e microarray, que são métodos específicos para interrogar grande quantidade de dados. Então, são metodologias que vão nos trazer a velocidade da busca desses dados em massa em pouco tempo. Se a gente já está na etapa de foco, quando a gente já sabe para onde a gente tem que olhar, isso corresponde a um pequeno grupo de painel de SNPs, por exemplo, ou a confirmação de sequências específicas, então nós temos outras metodologias que vão poder nos atender mais rápido, mais fácil, sem tanta complexidade. E nesse cenário, dependendo do número de alvos, mais uma vez, a NGS pode nos apoiar. Se for um painel de sequências, um painel de alvos, microarray pode nos apoiar, mas se é um painel menor, pode ser o sequenciamento de Sanger, pode ser a análise de fragmentos, pode ser PCR em tempo real. Então, se abre ali um leque de possibilidades a depender da quantidade de alvos estudados. E se a gente está naquela etapa, né, a pergunta é detecção, eu já sei para onde eu tenho que olhar. Então, as técnicas básicas moleculares nos atendem muitíssimo bem, que aí entra com força o sequenciamento de Sanger e a PCR em tempo real, até PCR digital também. Nessa etapa de o tiro certeiro, já sabemos para onde a gente tem que olhar. E falando um pouquinho aí sobre a técnica molecular clássica, que é a eletroforese capilar, onde a gente faz os dois grandes grupos de aplicações, que é o sequenciamento de Sanger e a análise de fragmentos, que nos atendem muito bem aí nessa etapa da pergunta de tanto de foco ou de detecção. É interessante que a gente retome os conceitos e entenda quando a gente pode usar essa técnica. A eletroforese capilar, ela é como se fosse uma grande cuba de eletroforese, igual aquela que a gente fazia nos géis de agarose. A gente tem os tampões, a gente tem o meio da eletroforese capilar, só que ao invés dela acontecer num gel, como a gente fazia antigamente, ela acontece dentro da estrutura capilar. Então é por dentro dessa estrutura que os nossos fragmentos vão migrar e vão ser separados por tamanho e por poro. E essa metodologia ela ainda é muito importante e é com ela que a gente pode desenvolver uma série de aplicações. E sequenciamento de Sanger é um método padrão ouro ainda para a confirmação das outras metodologias. E a gente costuma esquecer que o equipamento em si, a eletroforese capilar em si, ela pode também ser utilizada com análise de fragmentos. E a análise de fragmentos também traz uma série de possibilidades, dentro delas uma bastante conhecida, que é a identificação genética humana, os exames de paternidade, que são ensaios feitos com fragmentos, o estudo de sequências repetitivas de STRs, que são feitos ali com primers fluorescentes detectados dentro da eletroforese capilar e fragmentos separados por tamanho e por cor que identificam as pessoas.
Então, esse era o tema de hoje. A nossa página está aberta para que vocês encontrem nossas brochuras sobre as aplicações, e a gente tem um mundo de possibilidades.